eu quero que você conheça alguns aspectos do caráter desse Deus maravilhoso. Deus tem atributos tremendos, e hoje à noite eu quero que nós aprendamos sobre isso. O tema da minha mensagem é conhecendo o Deus que atrai pessoas a Cristo. Eu falei com vocês na minha primeira mensagem, há 3 domingos passados, que Deus nos ama. Mas quem Deus ama? Será que Deus ama cada pessoa, sem exceção desse mundo? Nós aprendemos que não. Deus, Ele de fato ama aqueles que Ele deu para o Senhor Jesus. E por isso, nós perguntamos, como Deus salva aqueles que Ele ama? E nós vimos na semana passada que Deus age para atrair pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E hoje então eu quero responder uma outra pergunta. Eu quero falar sobre a importância de nós conhecermos esse Deus que atrai essas pessoas para Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós esquecemos desse Deus, das maneiras que Ele age para cumprir o propósito dEle. E quando nós não aceitamos a vontade de Deus, nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Lá no íntimo, quando as coisas acontecem na nossa vida e nós reagimos de uma maneira às vezes entristecidos, amargurados, raivosos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, pisaste na bola comigo, porque seria tão bom se o Senhor tivesse feito assim, assado, mas ó Deus amado. Entenda isso, nós não temos domínio sobre a nossa vida. O nosso Deus tem pleno controle. Abra sua Bíblia inicialmente comigo, para ler uma oração do apóstolo Paulo, de gratidão por aquilo que Deus fez por ele. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala da sua salvação, e ele agradece a Deus do fundo do coração dele por essa tão grande salvação. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. O apóstolo diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente, ele está falando antes de ele conhecer a Cristo, antes dele ser atraído para a salvação. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, na minha incredulidade. Presta atenção, muitas vezes a incredulidade nos leva a fazer coisas por ignorância à vontade de Deus. E ele diz mais: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz o apóstolo Paulo, eu sou o pior, mas por isso mesmo, por eu ter sido o pior dos pecadores, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua longanimidade, paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele, em Jesus, haveriam de crer para a vida eterna. O apóstolo diz: olha, eu sou o grande exemplo de que não há casos perdidos, de que Deus atrai o pior dos piores para Jesus Cristo. Ele diz: olha, eu alcancei misericórdia, eu alcancei graça. Deus faz isso através de um processo. Preste bem atenção no que eu estou falando. Deus fez isso na minha vida, tenho certeza que Ele fez na sua, e se não fez, Ele está fazendo. Deus nos atrai a Cristo através de um processo lento, amoroso, mas eficaz. Ninguém escapa. Quando Deus lança a rede dele, meu amigo, você não consegue escapar do amor dele. Ele te conquista. Ele não te força. Ele não força a barra. Mas Ele vai conduzindo a gente através de um momento que a gente não consegue mais. E a única solução é levantar as mãos para os céus e dizer: Pai, eu preciso do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, na minha vida. Por isso esse processo é lento. A gente é que não tem paciência. Mas esse processo é amoroso e esse processo é eficaz. Eu quero compartilhar com você hoje à noite 3 atributos, 3 qualidades de Deus. Essas qualidades fazem com que Deus atraia o pecador para o Senhor Jesus. Por isso, eu quero mostrar para você nessa noite que o caráter benevolente de Deus é que faz Ele agir
para atrair pecadores para o Senhor Jesus. E eu quero convidar você para abrir o texto de Atos, capítulo 9, que é o texto onde nós vamos extrair essas qualidades de Deus através do caso do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 9, que fala da conversão deste apóstolo Paulo. Atos, capítulo 9. Primeira qualidade que eu quero que você tenha na sua mente e no seu coração hoje à noite sobre Deus, e você e eu somos motivados pela Bíblia para conhecer a Deus. E quanto mais nós conhecemos esse Deus Salvador maravilhoso, mais condições de nos submeter à vontade dEle, sem resistir, nós teremos. É a paciência de Deus, longanimidade. Pedro diz que Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Ele só ainda não voltou, porque Ele é longânimo. Não quer que nenhum dos seus que Ele escolheu seja perdido. Então, longanimidade. Deus é longânimo e não tem pressa. Nós é que somos apressados, não é verdade? A gente esquece o tempo que Deus trabalhou na nossa vida. Foi um processo. Mas agora que nós somos salvos, a gente quer que Deus haja de uma maneira mais rápida com o nosso marido, com a nossa esposa, ou com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso filho. Deus, Ele é longânimo. Ele é paciente. Ele não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no tempo dEle. E esta palavra que nós vamos ler hoje à noite fala do momento em que Deus longanimamente, pacientemente, foi trabalhando na vida de Saulo. Olha comigo o versículo 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Preste bem atenção. A Bíblia nos mostra que Saulo, antes da sua conversão, era um pecador como qualquer outro pecador, sem Cristo, caminhando neste mundo sem a salvação. Agora, preste bem atenção, porque Lucas, que é o escritor de Atos, vai pintar um quadro terrível desse pecador. Ele não era flor que se cheire. O apóstolo Paulo, nesse primeiro versículo, já mostra isso. Ele estava respirando, e a ideia dessa palavra respirar ameaças é de um animal feroz que está encantoado querendo atacar alguém, que está querendo destruir alguém. E é dessa maneira que o Lucas pinta o quadro do apóstolo Paulo. Agora preste atenção comigo, capítulo 7, versículo 58. Olha o que diz aí na sua Bíblia. O contexto todo do capítulo 7 é quando Estevão está dando testemunho da salvação. E chega o momento do sermão dele, lá no versículo 54, olha comigo. 7:54. Ouvindo isso, depois dele fazer uma exposição do Velho Testamento para os judeus, para a liderança religiosa, e apresentar Jesus como Messias dos judeus. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo está ali, ele está ouvindo o sermão desse homem. E ele está, então, participando dessa assembleia, desse ato de apedrejamento. Porque para Paulo, como judeu, como estudioso da Bíblia, ele não aceitava o fato de que Jesus, aquele que estava crucificado na cruz, havia ressuscitado e estava à direita de Deus, Todo-Poderoso. Eles rangeram dente e apedrejaram. Olha comigo,
capítulo 8, verso 1. Enquanto eles estão apedrejando, vamos continuar lendo, versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, o que ele fazia? Reclamava. É isso aí que está na sua Bíblia? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Entregou o seu espírito a Deus. Versículo 8, capítulo 1, versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Essa palavra consentir não é só fazer assim com a cabeça. A ideia da palavra é de dar um voto, assim como nós fazemos na assembleia, e quando nós fazemos uma proposta, eu pergunto: tem alguém que é contra, alguém que é a favor, alguém que quer comentar? Vamos levantar a mão para votar. Esta é a palavra. Paulo está ali votando, consentindo naquilo que está acontecendo com Estevão. Olha o versículo 3, 8:3. Saulo, por sua vez, o que está na sua Bíblia? Saulo, por sua vez, arrasava, devastava a igreja. Olha o que ele fazia: indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Se o vizinho ligasse para ele e dissesse: Paulo, aqui perto da minha casa tem um casal de crente que crê nesse Messias, nesse Jesus, ele batia lá com a polícia e levava preso. Ele não era flor que se cheirasse. Olha que mais, aquilo que eu já li para você, capítulo 9, verso 1. Ele respirava ameaças de morte. Ele pediu cartas às autoridades de Jerusalém para ir para o norte, uma viagem de mais ou menos, para prender pessoas que estavam no caminho. No início do evangelho, do primeiro século, os cristãos eram conhecidos como a seita do caminho. Por quê? Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todo mundo, para zombar desse pessoal, dizia: está lá os da seita do caminho. E ele estava respirando ameaças de morte para prender essas pessoas. Mas olha o que é interessante, o resumo do próprio apóstolo Paulo sobre a vida dele. Você já deu testemunho da sua vida antes de conhecer Cristo? Segura sua mãozinha aqui, vai comigo em Atos capítulo 26. Olha o testemunho que o próprio apóstolo Paulo está dando da sua vida antes de conhecer a Cristo. E ele está pregando para o rei Agripa. E ele está testemunhando a sua fé em Jesus, falando da ressurreição. Só que era difícil as pessoas crerem nessa verdade. Então lá no versículo 8 ele diz assim: por quê? Os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Aí no 9 ele diz: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. O que ele fazia? Oposição. Lá em Israel, o apóstolo Paulo, antes de converter, ele era um dos opositores ferrenhos dos cristãos. Versículo 10. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, olha aí, eu dava o meu voto contra eles. Paulo perseguia. Paulo dizia: mata esses caras que estão dizendo que esse Nazareno é o nosso Messias. Versículo 11, ele diz: muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Sabe o que é blasfêmia? É falar uma palavra de impropérios contra Deus. E quando Paulo forçava esses cristãos presos a negar o nome de Jesus, ele estava tentando-os a blasfemar contra o nome do Senhor Jesus. Então ele diz: olha, muitas vezes eu ia de sinagoga em sinagoga a fim de castigá-los
e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Estão vendo? A maneira como Lucas descreve esse camarada é como uma fera terrível. E eu fiquei pensando naquilo que Pedro descreve sobre Satanás. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro diz: olha, meus queridos, fiquem firmes na fé, não desistam, não desanimem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor como uma fera terrível, querendo destruir vocês. Sabe como ele faz isso? Quando a gente começa a ter problema no casamento, o diabo começa a nos atentar, o diabo começa a dizer lá no seu ouvido: Deus não é bom coisa nenhuma, bobo. Se Deus fosse bom para você, Ele não teria dado essa megera, Ele teria te dado um príncipe encantado, Ele não teria te dado esses filhos que te dão problema. E são muitas as tentações que o diabo tenta sussurrar no nosso ouvido. Essas são as maneiras que ele vai tentando nos destruir. E é interessante que o apóstolo Lucas, o evangelista, está descrevendo Paulo como esse leão feroz, que está devastando a igreja, matando cristãos. E ele próprio dá testemunho disso. Agora eu pergunto para você: Saulo estava procurando Jesus? Saulo tinha alguma simpatia pelos cristãos? A Bíblia descreve que ele era um perseguidor, ele tinha fúria, raiva, ele prendia todos. Mas é interessante que na graça de Deus, na paciência de Deus, ele diz assim: gente, Deus é bom demais, porque Ele foi paciente comigo, Ele foi longânimo. Ele poderia ter me amassado, Ele poderia ter me destruído, mas Ele falou: ei, Paulinho, eu jogo a minha rede em você, e eu vou te atrair, porque eu sou paciente. Deus tem feito isso com você, você pode não perceber isso. Deus, Ele é paciente com a sua vida. Ah, mas se Deus é paciente, por que está acontecendo esses problemas lá em casa? Eu vou mostrar para você, que é justamente às vezes através dos problemas, que Deus vai tirando as nossas estruturas. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Ele era o cara, ele estudou em Harvard da época dele, ele estudou aos pés dos melhores professores de teologia, ele tinha muita informação bíblica na sua cabeça, ele tinha muita autoridade. Ninguém pode vir a mim, diz a palavra de Deus, se o Pai que me enviou não o atrair. Deus estava atraindo Paulo para Jesus. Não, mas esse cara que nós lemos aqui, que tinha fúria, que detestava os cristãos, preste atenção, meu querido, quando alguém estiver falando mal de você, falando mal da igreja, não fica nervoso não. Tem um ditado assim: quem zomba, quem desdenha, quer comprar. E é verdade. Às vezes essas pessoas que estão revoltadas conosco, bravas, porque você fala que tem certeza da salvação, porque você fala que não precisa fazer nada, porque nós não temos nada para fazer para ser salvo, essas pessoas ficam bravas, elas ficam iradas, elas nos chamam de orgulhosos. Quem desdenha, quer comprar. Deus, longânimo e paciente, está atraindo Saulo para se tornar um cristão. E o segundo atributo que eu vejo nesse texto que nós vamos estudar é sabedoria. A sua sabedoria faz com que Deus haja no tempo certo, não é no seu tempo. Não adianta orar e determinar: Deus, eu determino em nome de Jesus. Não adianta. Deus não se quebra diante da sua oração. Ele quebra você, para que quando você estiver orando, você possa dizer como Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade. Porque muitas vezes nós somos egoístas demais. Nós queremos do nosso jeito. Então, na sua sabedoria, Deus vai agir no tempo certo. Saulo foi confrontado por Cristo na estrada de Damasco. Olhe comigo lá para Atos capítulo 9. Volta para lá rapidinho. Vamos continuar lendo o texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Responda para mim. Saulo aqui no caso, depois o nome dele é mudado para Paulo. Não é que Deus mudou o nome dele.
Todo mundo aqui no Brasil me conhece como Sebastião. Se eu mudasse para Alemanha, como que eles me chamariam lá? Sebastian. Entenderam a ideia? Então, Saulo é o nome hebreu, Paulo é o nome gentil. Então, como Paulo foi trabalhar com os gentios, Lucas, que registra para nós os evangelhos, o evangelho dele, o livro de Atos e as cartas, começam a chamar o apóstolo de Paulo. Entenderam isso? Então, olha aqui comigo, deixe-me fazer a leitura a partir do 3, 9:3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olha que interessante. Essa viagem, como eu falei para vocês, de Jerusalém, na Síria, em Damasco, são mais ou menos 240 quilômetros. Eu tentei fazer uma pesquisa, quem é bom de cavalo aqui, que já andou a cavalo, Zezé, o vovô Dida, quando morava lá na roça, eles andavam a cavalo. Mas eu tentei pensar aqui, o Marquinhos também, né, Marquinhos, está rindo aí? Eu pensei assim, um bom cavalo poderia andar mais ou menos 30 quilômetros por dia, sem forçar a barra. Então, essa viagem do apóstolo Paulo duraria mais ou menos 8 dias. Porque eles tinham que parar, descansar, o sol quente. Imagina esse homem com cartas de autoridades para prender crentes lá na Síria. Saiu todo orgulhoso, todo imponente, todo cheio de si, todo capaz. Mas no meio do caminho, o Senhor Jesus Cristo se revela para ele. No meio do caminho, o Senhor Jesus o derruba do cavalo. E é isso que muitas vezes Ele faz na nossa vida. Porque quando nós estamos em cima do nosso cavalo da autossuficiência, do nosso orgulho, da nossa arrogância espiritual, a gente acha que a gente é. Mas a voz maravilhosa, amorosa e poderosa de Jesus, quando falou, derrubou esse cara do cavalo. Olha o que eu vejo aqui. Saulo não estava procurando Jesus, mas foi achado por Jesus. O Senhor Jesus se revelou para ele. Olha, mostrando um mapazinho aí, só para você ver a viagem que ele fez. São 240 quilômetros. Agora preste bem atenção. Como que Jesus se revelou a Paulo? Em primeiro lugar, diz que uma luz muito forte. Lá no capítulo 26, ele vai dizer para o rei Agripa que quando ele estava a cavalo indo nessa direção, uma luz brilhou mais forte do que o sol. Interessante, não é? Quem está nas trevas precisa de luz. O que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O texto aqui nos diz que veio uma luz de repente, e esta luz vinda do céu brilhou. Segundo lugar, uma voz poderosa. Esta é a camarada que está prendendo cristãos por dizer que Jesus é o Messias, que ele venceu a morte e que ele está à direita de Deus. E Paulo diz: não, isso é uma blasfêmia, isso é mentira, esse camarada está morto. Quem Paulo está perseguindo? Os cristãos. O que Jesus diz para Paulo? Para Saulo agora, né? O que ele diz para Saulo? Por que você me persegue? Querido, entenda isso. Olha o amor de Deus por nós. Não fica bravo quando alguém persegue você. Porque na verdade, quando alguém está perseguindo você, está perseguindo o Senhor Jesus.
Entrega nas mãos dele. Entrega que ele vai agir. Vocês acham que os cristãos do primeiro século foram na polícia, denunciaram o apóstolo Paulo, fizeram novena para destruir o apóstolo? Não! Eu tenho certeza que a igreja estava orando por ele. Paulo aprendeu algo maravilhoso, que perseguir cristão é a pior coisa que existe. Porque quem persegue cristão, na verdade, está perseguindo o Senhor dos cristãos. E mais cedo ou mais tarde vai ter que prestar contas a ele. E Paulo diz aqui que o Senhor Jesus, com uma voz poderosa, falou com ele: Saulo, Saulo. Terceiro lugar, olha a graça irresistível. Chamar Saulo 2 vezes, da maneira como o Senhor Jesus o chamou, e dizer assim: por que você está me perseguindo? Deu a oportunidade do apóstolo refletir sobre a sua vida, sobre as coisas que ele já tinha experimentado. Isso é o que nós chamamos de graça irresistível. Você já ouviu a graça? Se você ainda não ouviu, eu tenho certeza em nome de Jesus que você vai ouvir essa graça. E essa graça vai falar de uma maneira maravilhosa com você. Ela vai dizer: olha, não tem para onde você correr. Não tem para onde você fugir. Porque eu lancei a minha rede e você vai vir para mim. Porque o processo que eu trabalho é lento, é amoroso, mas é eficaz. Paulo teve que aprender isso. O interessante, não precisa abrir lá, mas no capítulo 26, para o rei Agripa, Paulo descreve essa mesma cena, só que ele acrescenta uma informação muito interessante. Ele diz: ó rei Agripa, eu vi uma luz brilhante, uma voz poderosa, que perguntou para mim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí então ele acrescenta algo que Lucas não registrou aqui em Atos. Ele diz assim: dura coisa é você resistir ao aguilhão. A imagem do aguilhão, não sei se está dando para você ver aí, quando eu era pequeno lá em Barbacena, e que eu ia para a roça na casa da minha avó, eu via tios meus lá, parentes, lidando com bois. E eles tinham um instrumento na mão que tinha uma ponta muito afiada, tipo um ferrão na ponta. E aqueles bois bravos, que não obedeciam o comando, sabe o que eles faziam? Cutucava na poupança do boi. E sabe o que o boi fazia? Dava um coice. E quanto mais o boi dava coice, o meu tio mais apertava a bunda do boi. Até que o boi não resistia mais. E tinha que obedecer o meu tio para seguir o caminho. É isso, essa ilustração que Deus está usando, o Senhor Jesus está usando para Paulo. Talvez está fazendo isso na sua vida. E talvez você está resistindo. Olha o que eu coloquei aqui. O homem resiste até encontrar a graça irresistível. Ninguém é capaz de resistir à graça de Deus. Você pode ficar dando coice em Deus, mas quanto mais coice o boi dava, mais ele feria a sua poupança. E é isso que acontece com muitas pessoas. Quanto mais você resiste, mais você se machuca. Porque Deus não vai desistir de você. Porque Ele ama você. E Ele vai trazer você aos pés da cruz. 3 situações que eu imagino, que eu creio, que Paulo está resistindo e Deus está atraindo. Em primeiro lugar, os estudiosos são unânimes em afirmar que Paulo é conterrâneo de Jesus. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. O apóstolo Paulo, ele era um estudioso das Escrituras, ele estava sendo preparado para ser um rabino, um mestre em Israel. E os mestres sabiam quem eram os pregadores, quem eram os oradores, sabiam que eles ensinavam, até mesmo para discutir isso em sala de aula. Isso acontece conosco hoje. Muitas vezes eu pergunto para alguns de vocês: você ouviu uma mensagem do fulano de tal assim? Que besteira o cara falou, não é? Então, os estudiosos da época de Paulo, e Paulo, eu creio que o apóstolo Paulo muitas vezes viu aquele Messias, e o apóstolo Paulo com aquelas roupas de um fariseu, junto com a liderança dos fariseus, olhando para aquele jovem rabino, que todos chamavam de mestre, e ele ensinando, e Paulo ouvindo, e às vezes ele curando, e Paulo carrancudo, porque todos diziam: ele é o Messias. E Paulo dizia: como esse cara pode ser o Messias?
Eu aprendi desde pequenininho que o Messias é tipo um rei, Davi, que vai vir para nos libertar. Agora esse camarada está dizendo que quem bater numa face tem que dar a outra. Esse camarada está dizendo que temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Ele não é o meu Messias, não. Mas Paulo está ouvindo, e Deus está trabalhando no seu coração. Segundo lugar, nós já vimos isso. Quando Estevão foi preso, e ele está pregando o seu sermão, quem está ali ouvindo? O apóstolo Paulo. E é interessante que Lucas diz que no momento em que todos os fariseus, e eu creio que Paulo também, está rangendo os seus dentes e partindo para cima de Estevão, a Bíblia diz que o seu rosto está como um anjo. E Paulo ouviu a oração de Estevão: Pai, não imputes o pecado desse pessoal, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão cegos, ignorantes. Paulo está nervoso. Terceiro lugar, Paulo, ele se considerava um cara acima de qualquer suspeita. Ele era um fariseu. Exteriormente, ele se considerava melhor do que todos da sua época. Mas um dia ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Paulo, sou eu aqui, Senhor. O Senhor é o meu único Deus. Não tomarás o meu nome em vão. Senhor, eu não tomo o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado. Senhor, como judeu eu guardo todos os sábados para te cultuar. Honra teu pai e tua mãe. E foi falando, e ele, quando chegou no 10º mandamento, não cobiçarás. Paulo abaixou a cabeça, e o Espírito Santo começou a convencer o apóstolo do pecado, porque é fácil você mostrar exteriormente para as pessoas que você é nota 10, mas Deus conhece a nota verdadeira lá dentro do coração de cada um de nós. E o Espírito Santo convenceu Paulo do pecado, e ele diz: sou pecador, eu preciso do perdão de Deus. Entenderam isso? São ocasiões, situações em que Deus está trabalhando na nossa vida. Eu não sei como Deus está trabalhando na sua vida, mas eu creio que Ele está trabalhando. Às vezes até através dos problemas que você tem na sua vida. Mas que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. E de leão, Deus transforma esse homem em ovelha. De leão, furioso, destruidor, nós agora ouvimos o balido de uma ovelha quebrantada, de uma ovelha transformada pelo poder de Deus. Saulo começou aquela viagem todo arrogante, todo orgulhoso, cheio de si. Como que ele termina a viagem? Cego, quebrantado, tendo que ser guiado pelas mãos, porque ele não sabia se conduzir. Ficou cego. Eu creio que essa foi a grande ilustração amorosa de Deus. Ele ficou cego por causa daquela luz que fulminou a vida dele. Mas Deus queria dar uma aula didática para Paulo. Essa é a sua vida. Você que acha que enxerga, você que acha que tem a luz da vida, Deus está dizendo: você está cego espiritualmente, Saulo. E ele foi para Damasco, entrou em Damasco, e durante 3 dias, ele não comeu, ele não bebeu. Cego. Cego. Totalmente cego. Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus é sábio. Ele tem o tempo dele para agir. Em terceiro lugar, nós podemos aprender nesse texto que Deus é misericordioso e Ele dá oportunidades. Deus tem dado oportunidades para você. Você pode pegar essas oportunidades ou pode jogar essas oportunidades fora. Deus não vai forçar, mas Ele vai cobrar de você. Ele vai exigir prestação de contas. Você tem ouvido falar de Jesus. Você tem ouvido falar que o Filho de Deus veio ao mundo para entregar a vida dele na cruz pelos seus pecados. Paulo ouviu isso várias vezes. Ele prendeu pessoas porque pessoas falavam isso. Ele tentou forçar essas pessoas a blasfemar contra Jesus. E quando eles não blasfemaram, Paulo mandou prendê-los e matar alguns. Mas cada vez que Paulo prendia um cristão autêntico e não conseguia vergá-lo, dobrá-lo,
mas ele continuava dizendo: Jesus é Senhor. Aquilo mexia com o coração do apóstolo Paulo. E Deus, misericordiosamente, deu inúmeras oportunidades para o apóstolo Paulo. Aí a Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. De novo, todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não é uma coisa difícil, querido. Não é uma coisa difícil. Você não precisa fazer isso para mim. Mas você pode fazer isso para você mesmo e por você mesmo. Invocar é declarar para Deus. Não precisa ser aqui na frente da igreja. Pode ser na sua casa, no seu quarto escuro. Você pode dobrar os joelhos e invocar o nome do Senhor Jesus. Paulo teve que fazer isso para que ele fosse salvo. Porque a misericórdia de Deus tem dado oportunidades. Olha comigo no capítulo 9, a partir do versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a vida. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O que está acontecendo? Há uma relutância no coração de Ananias. Gente, era a mesma coisa de você ir lá na torcida do Corinthians gritar Palmeiras. Ele está dizendo: Deus, eu assisto televisão, eu leio jornal. Esse Saulo aí não é flor que se cheire, não. O cara é barra pesada. Mas olha comigo. 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Veja, Ananias, alguém aqui já ouviu falar de Ananias? Talvez pouquíssimas pessoas. Um cara desconhecido. Mas Deus usou um cara desconhecido para um papel importantíssimo. O Rogério leu isso aqui hoje à noite para nós. Nós somos um corpo. E cada um no corpo tem uma função. Já pensou se um corpo tivesse todos a mesma função? Não seria corpo. Seria uma coisa esquisita. Você pode ser um Ananias nas mãos de Deus. Um desconhecido para fazer grandes coisas para a glória de Deus. A gente não ouve mais falar desse homem Ananias. Aquele homem relutante, que depois obedeceu, que demonstrou para mim muita coragem, porque ele foi lá na torcida do Corinthians gritar Palmeiras. E eu vejo o amor desse camarada, porque ele chegou na casa, tocou a campainha, perguntou por Saulo, foi lá, pregou. Ninguém se converte sem a pregação do Evangelho. Paulo precisou ouvir para crer. Ele precisou ouvir para crer, para invocar. E ele precisou invocar o nome de Jesus para ser salvo. A primeira vez que Paulo, ou Saulo, ouviu de uma maneira carinhosa, amorosa, alguém chamá-lo de irmão. Ele não é mais um judeu perdido, mas ele é alguém que foi atraído a Cristo. E agora, ele faz parte da família. Agora nós temos um discípulo chamado Paulo, um discípulo que se tornou extremamente famoso.
Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e a gente fica assim meio borocochô, porque a gente não é tão importante como o pastor fulano de tal, o pastor... Não, fica tranquilo. Deus usa cada um de nós de acordo com a vontade dEle, para a glória dEle. Nós não somos famosos, ninguém nos conhece, mas nós estamos aqui para a glória desse Deus maravilhoso. E às vezes a nossa ação, às vezes você planta uma semente que vai dar fruto e alguém vai ser famoso para a glória de Deus. Então, Saulo não é mais inimigo, mas ele é um irmão em Cristo. E eu quero mostrar para você algumas evidências na vida desse homem. E eu quero chamar a sua atenção nesse sentido. Nós não podemos, eu tenho falado isso aqui, continuar dizendo eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, e continuar fazendo coisas erradas, coisas erradas, coisas erradas. Tem que haver uma evidência, tem que haver frutos de transformação na minha vida. Então preste bem atenção. A vida de oração desse homem é uma demonstração da transformação. Por 3 dias ele não comeu, não bebeu, ele passou orando. Deus falou isso para Ananias. Vai lá na rua direita, toca a campainha, porque tem um cara lá que está orando, o nome dele é Saulo. Só que a oração do apóstolo Paulo não é mais aquela oração do fariseu. Ó Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, obrigado porque eu não sou como Francisco, eu não sou como Paulo, nem o Zezé, eu sou... Não, Paulo está orando porque ele descobriu a paternidade de Deus. Ele entendeu que agora ele é filho de Deus em Cristo Jesus. E por 3 dias ele passa em adoração, não comeu e nem bebeu, buscou a presença de Deus. Segundo lugar, envolvimento com a igreja. Vira a página aí comigo. Versículo 19 no finalzinho diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Agora ele não tem cartas para prendê-los. Ele está no meio do povo de Deus, comungando com o povo de Deus. Aqueles que outrora ele perseguia, agora ele está chamando de irmão. Versículo 20. Logo começou a fazer o quê? A pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Isso é transformação. Nós que antes gozávamos dos crentes, negávamos a salvação em Jesus, agora estamos falando, Jesus é Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador. Isso é transformação na nossa vida. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi batizado. Veja, ele não esperou um tempo para ver se ele realmente estava preparado. Não, a preparação está aqui no coração. Ele ouviu Ananias pregar, ele falou, eu creio em Jesus. Cadê a água? E foi batizado. Isso implica no seu envolvimento com a igreja. E o serviço é a pregação. O serviço é o autossacrifício para a glória de Deus. Não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam que nós somos transformados pelo poder de Deus. E o versículo 20, desculpa, caiu aqui a ficha. O versículo 21 diz: todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: uai, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meu querido, pode ter certeza que na sua família, entre os seus amigos, as pessoas também vão falar de você. Olha lá o Chiquinho, agora diz que é crente, vai para a igreja de Bíblia debaixo do braço. Eu conheço ele desde pequeno, esse cara tudo errado. Não é assim que as pessoas dizem? Olha lá, agora se converteu, acho que os pecados estão perdoados. Tá, porque Deus prometeu isso. E Paulo, nas sinagogas, pregando, as pessoas começaram a falar sobre ele. Uai, mas esse cara perseguia, agora ele está pregando, ele não acreditava, mas agora ele crê. Evidência da transformação do poder de Deus na vida dele. Meu querido, o caráter benevolente de Deus, sua paciência, sua sabedoria e sua misericórdia tem atraído pessoas a Cristo Jesus. A prova disso está diante dos meus olhos. Você está aqui não porque você é o cara, não porque você é a pessoa melhor do que os seus vizinhos, seus parentes. Você está aqui porque Deus, de uma maneira maravilhosa, através de um processo lento, amoroso, mas eficaz, Ele atraiu você. Deus é?
De novo, Deus é? Deus é? E Deus é? Foi agindo assim, com paciência, com sabedoria e com misericórdia, que Deus atraiu você a Jesus Cristo. Você está aqui por causa disso. Ele jogou a rede e falou assim: você não me escapa, você é meu. E Ele veio atraindo você. E Ele veio atraindo você. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: primeiro, eu quero convidar você a ser uma pessoa cheia de gratidão. Gratidão pela longanimidade de Deus, porque através de um processo longo, amoroso, eficaz, Ele atraiu você. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Deus ama você, creia nessa verdade. Segundo, eu quero que eu e você peçamos a Deus sabedoria para agir como Ele. Ser paciente e misericordioso com todos que não conhecem Jesus. Você precisa lembrar disso. Deus é paciente. Ser paciente não significa passar a mão na cabeça de quem está vivendo em pecado. Significa confrontar. Significa dizer: olha, esse caminho aí eu não aceito. Esse caminho aí realmente não é minha vontade, porque não é a vontade de Deus. Mas você pode ser paciente, porque é através de um processo que Deus vai atraindo as pessoas. Terceiro, peça a Deus a graça de ser instrumento para levar pessoas a Cristo. Você já pensou que barato? Ananias deve ter voltado para casa, dado testemunho lá na igreja que ele congregava, dizendo: gente, vocês não sabem para quem que eu preguei o evangelho hoje. E o pessoal foi para quem? Para sua vizinha Dona Antonina? Não. Para quem que foi, Saulo? Eu preguei para o Saulo. Todo mundo ficou com a boca caída. Não acredito. Ele falou: cara, o homem estava ceguinho. E quando eu preguei para ele, falei de Jesus, e o Espírito Santo entrou na vida dele, caíram dos seus olhos escamas. Olha que ilustração da salvação. Só o Espírito Santo pode entrar na vida de um pecador perdido, que está nas trevas, e dar a ele a luz. Deus quer usar você como instrumento para levar pessoas a Cristo. Ele quer usar você como instrumento no processo lento, amoroso e eficaz de atrair pessoas a Cristo. Por último, nunca duvide do caráter benevolente de Deus. E eu convido você para abrir sua Bíblia para lermos o último texto juntos. Isaías, capítulo 55. Que convite maravilhoso Deus está fazendo nessa noite. E você pode ouvir esse convite, esse chamado de Deus. Isaías 55, eu vou ler do 1 até o 7. Diz a palavra do nosso Deus assim. Amém? Venham, todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Preste atenção, porque tanto naquela época como na época de hoje, as pessoas tentam comprar a salvação. Elas tentam fazer alguma coisa para ter méritos, para Deus então dizer: cara, você é o cara. Deus está dizendo: não, aceite o meu convite, é de graça, é sem dinheiro, é sem esforço. Escutem-me, diz o nosso Deus, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz, uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Quem é o ímpio? É o cara que está vivendo uma vida de incredulidade,
de autossuficiência, de boas obras, sem se importar com Deus. Deus está dizendo que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor. Isso é conversão. É você estar aqui, olha, andando numa direção, achando que está certo. E quando você ouve o chamado de Deus, você se converte. E você vem para Deus. Então ele diz, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por conhecer um pouco mais do Senhor através desse estudo de caso, da vida e da conversão de Saulo ou o apóstolo Paulo. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, Salvador. O Senhor é um Deus longânimo, paciente. O Senhor é um Deus sábio, que age no tempo certo. O Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Tem dado tantas oportunidades. Ajuda-nos a aproveitar aquilo que o Senhor tem nos concedido. Que a graça do Senhor Jesus nesta noite possa inundar as nossas mentes e corações, possa nos levar a enxergar a graça que está ali na cruz do Calvário, quando Cristo derramou o sangue como uma ovelha, como um cordeiro que foi morto em nosso lugar. Oh Deus, eu sou tão pequeno para explicar para esse povo. Por isso eu clamo a intervenção do Teu Santo Espírito. Ilumina a nossa mente nesta noite, para que haja consagração da nossa vida, para que haja dedicação, para que haja salvação entre nós. Obrigado, obrigado pela maneira como o Senhor, através de um processo lento, porém amoroso e eficaz, atraiu o apóstolo Paulo. E ele pôde dizer que o Senhor fez isso por causa da sua grande misericórdia. E o Senhor salvou aquele homem ímpio, furioso contra os cristãos, para mostrar na vida e através da vida dele o exemplo daquilo que o Senhor pode fazer e deseja fazer na vida de um pecador que se arrepende. Te damos graças e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, nos dando humildade e graça para viver de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém?